Oi gente, tudo bem? Esse é o primeiro vídeo da Go Por Aí. Eu espero que vocês gostem. Por favor, me mandem comentários, me mandem mensagens, digam o que vocês vão achar desse vídeo. Eu fiquei muito pensando qual seria a primeira história da Go Por Aí que eu ia contar aqui. Eu pensei muito em falar sobre o Caminho de Santiago, de falar como é que foi o começo da viagem. Mas aí, tudo isso que a gente está vivendo hoje me fez refletir muito sobre o que eu vivi antes da Go Por Aí. E eu vejo muita sintonia e muita coincidência nesse processo. Um processo que foi meu, interno, e que hoje eu vejo que todo mundo está passando por esse processo. Então, antes de eu contar as histórias da Go Por Aí, eu acho que seria mais legal eu contar como é que surgiu a Go Por Aí. E aí eu queria voltar para o ano de 2013, eu tinha 32 anos, eu estava prestes a ser promovida na empresa que eu trabalhava, e tava tudo bonitinho, a minha chefe tinha saído de licença maternidade, eu era uma pessoa que gostava de fazer listas no final do ano, e no final de 2012 para 2013 eu tinha feito uma lista, um planejamento das coisas que eu queria fazer em 2013. E aí começou 2013 e eu falei, bom, já que eu vou ser uma grande líder, eu quero ter inteligência emocional para tipo ocupar um cargo e crescer nesse lugar que eu tô, porque eu quase não vejo mulheres ocupando esse espaço. Então eu vou me planejar também emocionalmente para ser essa líder. E fui fazer terapia junguiana. Fevereiro foi o mês que foi o mês da virada. O chefe da minha chefe me chamou para conversar, eu já estava ocupando o cargo mesmo não tendo no papel. E ele me disse que estava tendo várias mudanças na empresa e que a minha promoção não ia sair naquele momento, mas que era para eu continuar lá trabalhando. Eu tava trabalhando, gente, umas 14 horas por dia, era 2 telefones, computador em casa, aquela coisa de quem trabalha muito. E eu falei, meu, mas o que eu tô fazendo? Eu tô trabalhando muito e o retorno financeiro não vai vir. E aí, só pra entender por que eu tava trabalhando muito também, era um processo que se repetia na minha vida, que era, toda vez que eu tinha um relacionamento que não dava certo, eu me afundava no trabalho. E aí, foco no trabalho, a máquina do trabalho. E esse ano era um ano que eu tava vivendo isso, porque em 2012 eu tinha saído de um relacionamento, mais um que não tinha dado certo. E aí, quando aconteceu esse episódio de que minha promoção não saiu, eu fui passar o carnaval na praia e eu tive um sonho. Não sei se vocês conhecem aquela série Prison Break, que é o Michael Scofield querendo fugir da prisão. Eu tava na prisão com ele, gente. E pra fugir, eu pulava um muro de paraquedas. E eu não entendi nada desse sonho, eu falei, que louquice, fugir de uma prisão pulando um muro de paraquedas. Primeiro que eu tenho medo de altura, eu jamais vou pular de paraquedas. Isso foi o que eu pensei na época, eu tinha medo de altura. E eu não entendi nada, e levei esse sonho pra terapia, o terapeuta muito esperto, sacou tudo. Mas eu não tinha sacado que na verdade o que eu queria era fugir da minha vida. E aí eu comecei um processo de resgatar. Puta, o que era importante pra mim mesmo? Se esse negócio de trabalhar e ser promovida não tá dando certo, o que eu tô fazendo na minha vida? E aí eu resgatei um velho sonho, que era de estudar fora do Brasil. Eu nunca morei fora, eu nunca tinha ido pra fora estudar. Era um sonho que eu sempre tive. Na época da faculdade, eu estudei numa faculdade que possibilitava você fazer um semestre fora. Eu vi vários amigos meus indo viajar, mas por questões financeiras não foi possível pra mim. E aí eu resgatei esse sonho quando eu tinha 28 anos. Eu tinha pago um preparatório de uma prova que chama GMAT para fazer MBA fora do Brasil. Só que na época eu paguei e não fiz o curso, porque eu resolvi comprar um apartamento, eu estava noiva, eu ia casar, e eu abri mão desse sonho também. Então 2013 foi um ano de falar, meu, eu quero estudar fora, eu quero fazer isso por mim. Eu ganho bem, só que eu não tinha R$1 guardado, eu gastava todo o meu dinheiro. Como eu trabalhava muito, eu me compensava. Eu tinha acabado de reformar meu apartamento, tinha gastado uma puta grana pra colocar uma banheira de hidromassagem, mudei toda a estrutura do apartamento, porque eu tinha aquele sonho de ter um banheiro fantástico. De repente eu olhava pro banheiro e falava, meu, não tá fazendo mais sentido, eu preciso juntar dinheiro. Eu tinha um custo fixo muito alto, eu morava sozinha, pagava crédito imobiliário. Eu falei, putz, pra eu conseguir juntar dinheiro, eu vou ter que reduzir meu custo. E aí eu conversei com a minha mãe e eu voltei a morar na casa da minha mãe. Então o apartamento ficou alugado, ele ficou se pagando e todo aquele custo que eu tinha eu comecei a juntar dinheiro. Ao mesmo tempo fiquei procurando alguém para alugar meu apartamento. Eu queria alugar mobiliado, porque eu pensei, quando eu voltar do curso, o apartamento tá bonitinho para eu morar. E aí surgiu uma pessoa que queria alugar ele, mas sem imóveis. E ele queria alugar por 4 anos, porque ele ia estudar em São Paulo. E eu falei, puta, 4 anos de aluguel perfeito.
é melhor coisa eu alugar mesmo assim. E comecei a me desfazer dos meus móveis. Comecei a vender sofá, comecei a doar coisas. Minha mãe juntou várias coisas, tipo pratos, coisas que eu tinha em casa. Eu falei, eu vou guardar porque você ainda vai usar isso. E eu pensava, meu, que dor desvencilhar de toda a minha casinha. Enfim, quando as pessoas me perguntam, foi difícil viajar com uma mochila? Cara, o processo mais difícil foi esse. Foi eu abrir mão de tudo que eu tinha, da minha casa, do meu conforto. Eu morava perto do metrô Vila Madalena, que era um lugar que eu sempre quis morar. E voltei a morar na casa da minha mãe no Jaguaré, que era longe pra caramba. Enfim, esse processo foi muito doloroso de ver eu preciso abrir mão de coisas pra conquistar aquilo que é importante pra mim. E é tão difícil da gente abrir mão, né? Quando a gente tá na nossa zona de conforto é muito difícil. Então, eu acho que essa foi uma das decisões mais difíceis pra mim. E aí, finalmente a minha promoção saiu, comecei a trabalhar mais ainda, com mais pressão, na verdade, né? Com mais responsabilidade. E aí o banco que eu trabalhava, ele dava um super check-up pro cargo que eu tinha, num hospital chique, você ganhava um kit de produtos de beleza de uma marca super cara, eu achei aquilo o máximo. E nesse check-up eu descobri que eu tava com um nódulo maligno na tireoide. Foi um choque. Como assim, 32 anos e o meu corpo produziu isso no órgão que tem a ver com o nosso metabolismo, que tem a ver com o nosso ritmo. Bom, eu pragmaticamente, super racional, fiz a cirurgia, vamos embora. Não precisei fazer grandes tratamentos porque a gente pegou bem no começo. Depois de todo esse processo, que eu já estava bem fisicamente, só tomando um remedinho que eu tomo até hoje de manhã, foi a única consequência que eu tive. A consequência psicológica foi bem pesada. Foi o que eu tô fazendo da minha vida. Eu acho que foi a primeira vez que eu me vi de frente com a questão da morte, da nossa finitude. E eu nunca tinha parado pra pensar nisso, um dia eu vou morrer. A gente não para pra pensar na morte, né? A gente não fala sobre isso. E eu pensei, se eu morresse naquele ano, naquela época, com 32 anos, eu olhava pra trás da minha vida e falei, cara, que merda de vida que eu tive. Eu fiz tudo que me mandaram fazer, eu estudei muito, eu entrei na melhor faculdade, eu arrumei emprego, eu trabalhei desde os 15 anos. Até os 32 eu só tinha parado pra fazer um ano de cursinho. Cara, eu fiz tudo que falaram que tinha que ser feito. Eu tentei casar e ter filhos. Era o que falaram pra mim que tinha que ser feito. Não fui bem sucedida nisso. Fui bem sucedida profissionalmente, mas o que é sucesso? Eu não tô feliz. Eu tenho um apartamento, eu tenho coisas, mas não tá me fazendo bem. Eu poderia viajar pro lugar que eu queria, eu poderia fazer as coisas que eu queria, mas não me estava fazendo feliz. E eu percebi que o que podia fazer sentido de eu olhar pra trás era fazer as coisas que eu realmente queria. E aí essa coisa de estudar fora ficou mais forte. E eu continuei nesse processo firme e forte. Em 2014 eu fui para a Europa visitar as escolas de MBA. E nessa viagem ela foi muito importante para mim, porque primeiro eu estava indo para a Europa sozinha. A primeira vez que eu fui para a Europa eu estava noiva e eu tinha ido viajar com a pessoa. Essa vez eu fui viajar sozinha. Várias cidades que eu tinha ido da primeira vez eu acabei repetindo pela questão de ter escolas. E aí, nessas cidades, eu acabei fazendo coisas que eu não tinha feito da primeira vez que eu fui. Como coisas que eu tenho medo. Eu subi na Torre Eiffel, eu andei de teleférico em Barcelona e eu andei na London Eye em Londres. Eram coisas que eu não fazia porque eu tinha medo de altura e eu achava que eu não podia. Mas aí eu tava mudando totalmente a minha mente do tipo, você não pode falar que você não consegue se você não tentar. Eu sempre fui do tipo, você gosta de comer tal coisa? Eu falo, deixa eu experimentar pra depois eu falar se eu gosto ou não. E eu fui com essa máxima de é melhor eu me arrepender daquilo que eu tentei do que eu olhar pra trás e me arrepender daquilo que eu nem tentei. E nessa viagem eu descobri que a escola que mais me agradou era uma escola na França, que era a escola que eu vi os alunos mais curtindo a vida. Na verdade eu não queria estudar, né? Eu queria curtir a vida, coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. E aí eu falei, é essa escola que eu quero. E foi uma escola super legal, que me recebeu super bem. E eles falaram, você precisa de 600 pontos. Você sendo mulher e latina, com 600 pontos no GMAT você tá dentro. Eu voltei pro Brasil, teve a Copa do Mundo e depois da Copa eu fui fazer a prova. E foi muito louco, porque eu tinha me preparado, nos simulados eu fazia 680 pontos, 690 pontos. E na hora da prova eu falo que o diabinho do bem começou assim, o que você tá fazendo aqui?
Você tá no sistema, você vai fazer essa prova, você vai se matar de estudar por mais um ano, você vai abrir mão de um monte de coisa, é isso que você quer? E aí o anjinho do mal ficava, você pagou $300 nessa prova, foca! Você tá perdendo dinheiro, você tá perdendo tempo, tem tempo pra fazer a prova, foca! E eu buguei no meio da prova, e aí a resposta na tela, 590 pontos. Faltou 10 pontos para eu atingir o mínimo que eu precisava para prestar para a escola que eu queria. Saí da prova arrasada, né? Tipo, não conseguia a pontuação que eu precisava. Ao mesmo tempo veio esse bugamento do tipo, meu, será que é isso mesmo que eu quero? O plano de sair da minha vida para ir para uma nova vida não estava dando certo. Parecia tão perfeito, né? Eu vou fazer um MBA na Europa, eu peço demissão do meu emprego, eu vou fazer um MBA na Europa, depois eu tenho a chance de arrumar um emprego. Porque eu também tinha essa questão muito forte, né? Como é que eu vou pedir demissão de um emprego super bom, que foi super difícil de eu conseguir, no cargo que foi super difícil de eu conseguir, e sem ter uma perspectiva de ter um emprego de novo. Então essa também era uma questão que pegava muito pra mim. Mas tudo isso que eu tinha construído foi... acabou. E agora? Então eu tava morando na minha mãe, sem ter casa. Eu tava sem o plano do MBA, porque eu não tinha conseguido a pontuação da prova. E tava sem, tipo, perspectiva de, será que eu faço a prova de novo? Mas eu acho que não é bem por aí. E o trabalho pegando muito forte, pressão de cima, do lado, de baixo, de todos os lados. E eu não sabia o que fazer. Tudo que eu tinha planejado, tudo que eu tinha imaginado, toda a minha expectativa desse plano pra fugir da minha vida, não tava dando certo. Eu me vi numa situação de não sei o que fazer, eu estava bem mal. E foi nessa época, desde o processo da cirurgia, que eu comecei a fazer algumas coisas mais alternativas. Eu que era uma pessoa super incrédula de terapias alternativas, eu comecei a tomar floral, eu comecei a fazer meditação, eu comecei a fazer yoga, eu comecei a buscar outras coisas que me faziam olhar pra dentro. Foi uma fase muito introspectiva da minha vida e foi num momento que muito parecido com o que a gente tá vivendo, né? De rever valores, rever o que é importante, o que faz sentido, pensar nessa questão da finitude da morte, que é uma coisa que é a única certeza que você que tá vendo o vídeo e eu e todos os seres humanos desse planeta tem, é que a gente vai morrer. É só uma questão de quando a gente vai morrer. Mas a gente não fala disso, né? E eu tava exatamente nesse meio desse furacão todo e eu fiquei pensando muito nas coincidências desse momento que eu estava vivendo na minha vida em 2014 com esse momento que tá todo mundo vivendo hoje, que é planejamentos sendo frustrados, expectativas caindo, não sabemos o que fazer, não sabemos o dia da manhã. E naquela época eu lembro que o que eu falei foi, cara, eu vou viver um dia de cada vez, porque eu não posso mais voltar para minha casa, porque estava alugada, a casa da minha mãe não estava legal, o trabalho estava super pressão, estava muito difícil e eu não tinha mais plano para sair daquilo. Eu não sabia como sair daquilo. E o que eu queria dizer desse vídeo é, nessa época eu não sabia o que fazer da minha vida. E eu acho que hoje muita gente está vivendo a mesma coisa. Mas eu acho que quando a gente se entrega e se rende e acredita que tem uma coisa maior, de que vai se resolver pela gente, que a gente não pode tudo, né? Que a gente é só um grãozinho de areia, a gente é tão pequenininho, a gente não tem controle de nada. E mesmo assim, depois teve um caminho tão lindo que foi se abrindo pra mim, que eu vou contar mais sobre ele no próximo vídeo, mas eu queria dizer que sim, tem luz no fim do túnel. Eu acho que só a morte que não tem mesmo jeito e também eu não sei dizer o que tem depois dela. Mas enquanto a gente tá aqui, tudo tem solução. Mesmo que a gente não veja saída, que a gente não veja caminho. É uma questão da gente respirar e procurar ferramentas que ajudem a gente a suportar tudo isso. Então eu nem cheguei ainda na história de como é que chegou a Go por aí, mas eu queria chegar nesse momento da minha história, que foi um momento crucial para essa virada de sair daquele lugar que eu tava, de uma vida que não tava mais fazendo sentido, e ir para uma vida nova, que só agora parece que eu tô formatando ela, mas eu já aprendi que é uma construção eterna e que nunca vai acabar. É isso, esse é o primeiro vídeo da Go por aí, eu espero que vocês tenham gostado. Falei aqui várias coisas que eu aprendi. Deixa os comentários de vocês
e aguardem o próximo vídeo. Obrigada, gente!